Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murga e você está em prova de engenharia. Aqui você pode. Vamos continuar nossa resolução da prova do TCE do Amazonas, aqui da FGV, falando agora sobre alteamento de barragens. Vamos lá? Os processos de extração de minérios geram resíduos sólidos e água. Para evitar danos ambientais provenientes desses rejeitos, é necessário um reservatório denominado barragem de rejeitos. Quando eventualmente faz-se necessária a ampliação da capacidade de armazenamento de uma barragem de rejeitos, são construídos os alteamentos, tudo bem? Acerca dos alteamentos é correto afirmar que no alteamento ajusante não há necessidade de construção de um dique de partida. Letra B, o método de montante foi desenvolvido para reduzir os riscos de liquefação em zonas de atividade sísmica, sendo assim o mais conservador entre os métodos. Letra C, a desvantagem do alteamento a montante em relação ao alteamento ajusante é o alto custo de alteamento, já que no primeiro há um maior volume de aterro necessário. Letra D. O método para jusante é mais simples e mais baixo custo de construção, entretanto, está associado à maioria dos casos de ruptura de barragens de rejeitos por todo o mundo. Letra E. O método de alteamento na linha de centro possui maior estabilidade do que uma barragem alteada montante e não requer um grande volume de materiais, como no alteamento a jusante. Pessoal, quando a gente fala de barragem de rejeitos, alteamento, a gente logo lembra o que? Da barragem de Brumadinho, não é, pessoal? A nossa tragédia ambiental aí que tivemos aí anos atrás. Então, olha só, de forma bem esquemática, como são feitos os alteamentos. Vamos ver? Alteamento de montante, cresce por meio de degraus, feito com o próprio rejeito sobre o dique inicial. É o método mais barato e é o método mais inseguro, tudo bem, pessoal? Ele é muito mais barato do que o alteamento ajusante, cerca de 6 a 8 vezes mais barato, por isso que eles fizeram, tudo bem? Alteamento ajusante, a barragem cresce apenas sobre ela mesma, na direção da corrente de resíduos, o que melhora a estabilidade da estrutura. Vamos aí, tem um dique de partida em todas elas e depois tem um alteamento ajusante, beleza, pessoal? Então temos aí um método muito mais seguro e mais custoso também. E temos o linha em centro, que é um meio termo entre os dois. Os degraus são feitos exatamente uns sobre os outros, mantendo constante o eixo de simetria. É considerado um método intermediário. Bacana, né, pessoal? Olha só, entenda como funciona a barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho. Um método chamado alteamento a montante, utilizando tanto no reservatório 1 da mina de córrego do Feijão da Vale, como na barragem do Fundão de Samarco, em Mariana, que rompeu em 2015, permite que o dique inicial seja ampliado para cima quando a barragem fica cheia, utilizando o próprio rejeito do processo de beneficiamento do minério como fundação da barreira de contenção. A Vale anunciou que vai eliminar as 10 barragens construídas com esse modelo que ainda mantém no Brasil, todas já desativadas e localizadas em Minas Gerais. No sistema de alteamento a montante, a barragem vai sendo elevada de forma de degraus conforme vai aumentando o volume de rejeitos. A lama que é dispensada é formada basicamente por ferro, sílica e água. É o método mais simples e também o mais barato, beleza? Isso daqui é uma reportagem de anos atrás da Globo.com. Bom, pessoal, agora entrando aí um pouco mais na engenharia, tudo bem, pessoal? Na engenharia, né, alguns detalhes aí sobre os métodos construtivos do método jusante, de montante e de linha de centro, ok? Vamos lá, método de jusante consiste na construção e alteamento do barramento sempre a jusante. As vantagens do método de jusante são na sua resistência a carregamentos dinâmicos. Isso deve ser ao fato de escalonar a construção sem interferir na segurança. Dessa forma, facilita a drenagem, possui baixa suscetibilidade à liquefação e simplicidade na operação. Por quê? Ele é feito sempre o que? A seco, né, pessoal? Olha só, a jusante, perfeito? Veja aí que temos o dique inicial e depois nós vamos o que? Fazendo o alteamento a jusante, ok, pessoal? Métodos a jusante alteamentos são sempre feitos a jusante. Continuando aqui, método de montante, né? Mais barato e pouca segurança. Consiste na construção e alteamento do barramento sempre a montante, sobre o rejeito já consolidado. Embora esse seja o mais utilizado pela maioria das mineradoras, o método de montante apresenta um baixo controle construtivo, tornando-se crítico principalmente em relação à segurança. Segundo Martin Macobeth, o método de alteamento a montante representa um desafio no âmbito geotécnico devido às tensões induzidas, potencial de liquefação e não consolidação do material utilizado como fundação. Beleza, pessoal? Então temos aí um método de montante, super perigoso e muito mais barato. E
Continuando aqui, o método de montante apresenta vantagens como menor custo de construção, maior velocidade de alteamento, menores volumes nas etapas de alteamento. Podem ser construídas em topografias mais íngremes e pouco uso de equipamentos de terraplanagem. Já as seguintes desvantagens, olha só, coloquei tudo em vermelho, né? Menor coeficiente de segurança, superfície crítica da ruptura passa pelos rejeitos sedimentados, mas não são devidamente compactados, possível ocorrência de entubamento, que é o piping, né, a erosão regressiva, o que resultaria no surgimento de água na superfície do talude de jusante, risco de ruptura provocado pela liquefação da massa dos rejeitos por efeito de sismos naturais ou vibrações, beleza? Causada por explosões ou movimentação de equipamentos. Então temos aí todas as desvantagens do método de montante. Continuando, apesar do método ser mais simples e menor custo, seus riscos são grandes e está associado à maioria dos casos de ruptura de barragens de rejeito. Portanto, são necessários cuidados extremos e estudos meticulosos para a construção dessa barragem com segurança e um bom desempenho, minimizando os riscos. O que não ocorreu, né, na barragem ali da Vale, por exemplo. Bom, continuando aqui, de acordo com o Soares, alguns dos cuidados são: os rejeitos devem ser lançados no perímetro do lago imediatamente a montante do talude do dique inicial e dos alteamentos subsequentes. Deve-se evitar retenções de água próximo à crista ou em áreas confinadas, por meio de um plano de lançamento de rejeitos e das manobras de tubulação de seu lançamento. Os rejeitos devem ter fração arenosa para favorecer a drenagem e serem lançados com uma concentração de sólidos que possibilite a segregação do material próximo à crista da barragem. Continuando aqui, método de montante, o nível de água de reservatório deve ficar afastado da crista da barragem. Em áreas que ocorram vibrações, esse método não deve ser usado. A barragem não deve ter grandes alturas, ok? Bom, método de linha de centro, né? Eu falei para vocês aí que era um método intermediário entre os dois, né? Consiste na construção e alteamento do barramento, tanto a montante quanto a jusante, acompanhando um eixo vertical chamado de linha de centro sobre o rejeito depositado a montante e sobre o próprio barramento a jusante. O método da linha de centro é um método intermediário que tenta minimizar as desvantagens entre o método de montante e o de jusante. Continuando aqui, tabelinha para vocês colocarem aí no seu resumo, né? Tipo de rejeito: montante, baixa densidade para que ocorra a segregação, descarga de rejeitos periféricas, tudo bem? Armazenamento de água, não recomendável para grandes volumes, resistência a abalos baixa, alteamentos ideal menos de 10 metros por ano. Vantagens: menor custo, utilização onde há restrição de área, baixa segurança, suscetibilidade, liquefação e piping, beleza, pessoal? Então temos aí várias desvantagens do método de montante. Jusante pode ser qualquer tipo de rejeito, independe da descarga de rejeitos, bom armazenamento de água, boa resistência aos abalos, nenhuma restrição aos alteamentos, maior segurança e grande quantidade de material requerido para a proteção do talude a jusante apenas na configuração inicial. E a linha ao centro, né, que seria o que? Um meio termo, né? Qual é o tipo de rejeito? Areia de lamas de baixa plasticidade, descarga de rejeitos periférica, o armazenamento e a resistência a abalo é aceitável, são aceitáveis, tem pouca restrição aos alteamentos, flexibilidade construtiva relacionada aí às vantagens, mas tem como desvantagem a necessidade de eficiente sistema de drenagem, beleza, pessoal? Tem que ter um dreno aí bom para um alteamento de linha de centro. Bom, voltando à questão, veja que a questão é bem simples, já que ela pede somente o quê? Somente que você identifique os 3 métodos, tá? No alteamento a jusante não há necessidade de construção de um dique de partida, tá errado, todos precisam de dique de partida. Faz-se necessário um dique de partida ou dique inicial. Letra B, o método de montante foi desenvolvido para reduzir os riscos de liquefação em zonas de atividade sísmica, sendo assim o mais conservador. Tá errado, o montante é o mais perigoso, né, pessoal? Letra C, a desvantagem do alteamento a montante em relação ao alteamento a jusante é o alto custo de alteamento, já que no primeiro há o maior volume de aterro necessário. Está errado, é o mais perigoso e possui menor volume e menor custo, né? Vamos lá, continuando aí, letra D, o método para jusante é o mais simples e o mais baixo custo de construção, entretanto está associado à maioria dos casos de ruptura. Na verdade aí é o de montante, ele só mudou os termos, né? Estaria correto se a gente colocasse o que? Método de montante é o mais simples e de mais baixo custo, entretanto está associado à maioria dos casos de ruptura. Isso aí seria a definição do método de montante. Letra E, o método de alteamento na linha de centro possui maior estabilidade do que uma barragem alteada a montante, está correto, e não requer um grande volume de materiais como no alteamento a jusante. Exatamente aí é o meio termo dos dois, né? Ou seja, o alteamento na linha de centro, beleza? Gabarito, letra E. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se gostou, já sabe, dá um joinha e até a próxima.